E hoje eu estou aqui com a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Bispa, A paz. paz. Renata, como você conheceu a MVN? Então, cheguei aqui em 2012, né? Eu vim pelo um convite do meu irmão e no dia que eu vim, eu passei por um processo muito difícil com meu filho, né? Na época, pelo meu relacionamento, enfim. A gente teve nessa noite uma noite muito difícil. Meu filho, ele parecia que estava se manifestando, assim, né? E eu falei, preciso levar meu filho na igreja, né? E aí meu irmão me fez o convite, porque ele frequentava, né, na época, e ele me fez o convite. Eu falei assim, olha, eu vou conversar com o bispo, pedir no final do culto para orar meu filho e tudo mais. E no meio do culto, eu nem precisei falar com o bispo, né, no final do culto, porque no meio do culto ele chamou a nossa família para poder estar indo lá na frente orar pelo meu filho. Ou seja, né, o Espírito Santo ali, Deus já começou a trabalhar, né? E meu filho não dormia e a partir daquela noite, né, desse processo difícil que a gente estava passando naquela noite, Deus agiu, né, através da vida do bispo. Então, quando você chegou aqui na MVN, espiritualmente, emocionalmente, você estava bem abalada, né? Enfrentando grandes lutas, né? Quando você Sim, chegou aqui no nosso ministério. sim, bispa. É, eu estava afastada, né? Eu tive uma base religiosa, igreja católica, da igreja católica, né? E eu sempre falava que eu não queria ser cristã, né? Evangélica, crente, né? Evangélica. E aí, quando eu cheguei aqui e Deus começou a agir, a trabalhar, né? Através, primeiramente, da vida do meu filho, porque a gente sabe que o Satanás, né? Quando ele não consegue atacar a gente, ele vai nos que a gente ama, né? Então, através da vida do meu filho, eu comecei a buscar e eu fui me apaixonando e é o meu lugar. E quantos anos que você já está aqui na MVN? 11 anos, desde 11, 2012. 11 anos, é uma história, né? É, né? Uma história de aliança, de amor, de Sim, experiência, de testemunho, de crescimento. Eu sim. quero que você compartilhe conosco, Renata, nesses 12 anos, isso, 11 11 anos. anos, o que Deus realizou na sua vida como mulher, né, como Uhum, pessoa, como mãe, sim, né, na sua saúde, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. sim. Então, Bispa, eu sinto que a cada dia mais, né, o conhecimento ele nunca é o suficiente, nunca é o bastante, né? Então, aqui efetivamente foi onde eu comecei a me aprofundar, a conhecer mais da palavra, né, buscar mais verdadeiramente ao Senhor, né, sentir dentro do meu coração o Espírito, né, queimar, arder. É, e eu passei por um processo muito difícil em 2016. Né, começou em 2016, eu tive vários ataques assim na minha saúde, sabe? Eu compreendia que foram ataques espirituais, né? Tem um ditado que diz, né? O diabo, Satanás, o ladrão, ele não rouba casa vazia, né? Não entra para saquear a casa vazia, né? E eu não entendia que o Senhor tinha também uma promessa para mim de ministério na minha vida. Eu nunca imaginei, né? E aí eu comecei a viver uma sequência de doenças e o bispo, ele sempre me orava, ele falava, olha, você não vai morrer disso, né? E doenças graves, de fazer internações, né? Prolongadas, tive 2 pancreatite aguda, que é gravíssimo, Sim. né? Tive uma pneumonia bilateral grave antes de ir para Israel, que quase, né, não me permitiu fazer essa viagem, porque o meu pulmão ficou muito imaturo. Tive um sangramento que fui encaminhada para o oncologista, porque eu tirei um pólipo a ponto de evoluir para um câncer, enfim. Foi uma sequência de doenças, né? E aí, quando eu cheguei em Israel, né, que Deus me deu esse privilégio e essa honra de pisar naquela terra através da Da, senhora, né, que a da nossa senhora... caravana aqui da Isso, MVN. isso. E eu fiz uma aliança com Deus no Muro das Lamentações, né? E antes no Rio Jordão, e pedi ao Senhor que decretasse o fim dessas doenças na minha Amém, vida, amém. né? E ali eu recebi de Deus cura de doenças que
para os médicos são impossíveis ter cura, né? Como o hipotireoidismo de Hashimoto, que eu já tratava há 10 anos, e é uma doença que não tem cura, né, aos olhos humanos, Sim. mas a gente sabe que para Deus tem cura. Então, ali, Deus cessou. Até o que eu Amém. nem esperava, né? Há 3 anos eu já não tomo mais a medicação, meus exames são normais com Amém. relação Glória a Deus. ao hipotireoidismo, né? E eu creio que, assim, tudo aquilo que muitas das vezes se levanta na nossa vida quando a gente está com Deus é para cair, né? Porque ele, de toda forma, Satanás, ele tenta o tempo todo, né? Na nossa saúde, na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho, enfim, né? Tem dias que ele vem para tentar desanimar, Sim. setar mesmo, né? Mas quando a gente está alicerçado com o Senhor, por mais que a gente, né, se entristeça no outro dia, como diz a palavra, né? Há um novo amanhã, né, nos esperando, e o Senhor, ele vai, nos fortalece, nos renova, né, quando a gente menos espera, buscando a palavra de Deus, né, quando a gente vem aos cultos e ouve o Senhor, revigora, né, a nossa mente, o nosso coração, nos dando força para continuar, Sim, né, porque é só Ele. porque por isso a importância de nós fazermos parte da igreja, Sim. a instituição igreja, que é algo que foi criado por Deus. Porque na igreja a gente recebe a palavra, na igreja a gente recebe a oração do bispo, a oração de irmãos que estão ali junto conosco naquele momento de luta, de dor, Sim. de desespero. Então, por isso é importante fazer parte da igreja, porque nós sabemos que os dias são maus. E a gente sabe que Satanás ele tem vindo para matar, para roubar e para destruir. Sim. Por isso, a importância, a necessidade de nós estarmos na presença de Deus, para que a gente venha se fortalecer, para que a gente receba a palavra, Sim. o conhecimento, ter o entendimento de quem nós somos para Deus. Sim. E eu creio que nesses 11 anos foi o que aconteceu na sua vida. Sim. Né? Essa jornada aí, esse teu caminhar foi com lutas, com adversidades, com diagnósticos que te deixou com medo Sim. da morte, medo de não poder criar o seu filho, mas Sim. por você estar na presença de Deus e na igreja, você encontrou um local onde você pôde ouvir a palavra, onde você pôde receber a oração da fé, e isso trouxe força e fé para você romper, sabe? Toda essa dor, todo esse medo, toda essa angústia, e no final atravessar esse deserto aí com a sua vitória, com um milagre, em nome de Jesus. Amém. E hoje você pode testemunhar que a gente está resumindo aqui, mas são muitos milagres na sua vida. Sim. Hoje você conquistou eu fiquei até pensando, né, a sua casa própria, sim, né? Vitória de Deus na sua vida. sim. Eu quero que você fale, Renata, qual foi a sua experiência de você ir com a sua igreja, com a MVN, e pisar na Terra Santa, entrar em Jerusalém com a sua igreja na Terra Santa. O que você pode... É difícil até a gente tentar relatar, né, o que a gente sente e vive naquele lugar, pisar naquela terra. Mas qual a experiência que você teve? Porque você não foi para Israel porque estava sobrando dinheiro, porque você tinha dinheiro sobrando. Foi um sacrifício, foi um investimento que você não pagou, você investiu na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, para que você pudesse pisar naquela terra onde Jesus andou, onde Jesus operou milagre, onde Jesus transformou vidas, você pisar naquela terra, você fazer a peregrinação que Jesus fez, né, naquele lugar. Que experiência você pode tentar nos relatar que você viveu naquele lugar com a sua igreja? Sim, bispo, eu me lembro assim, nos mínimos detalhes, né? Um certo dia eu estava aqui perto da cantina e a senhora me chamou, né? E a senhora falou: olha, Renata, Deus te chama para fazer essa viagem espiritual, que Ele tem algo muito forte a ministrar no seu coração lá. E eu fiquei assim, né, Senhor, como que eu vou fazer essa viagem se no momento, financeiramente, como a senhora falou, né, na minha cabeça eu não podia, não tinha era impossível. E aí eu cheguei em casa, eu me lembro até hoje, eu fui no cantinho do meu quarto, próximo ao guarda-roupa, eu me ajoelhei, eu falei: Senhor, se for da tua vontade, vamos comigo nesse barco. Entra nesse barco, né, e conduz. E aí, no outro dia,
eu fiz o contato, né, com a a agência. empresa, com a agência, e eu já tinha que dar um valor, né? E aí o Senhor foi provendo tudo, né, bispa? Assim, hoje eu conto para as pessoas, né? E todo mundo acha fantástico, né? Até quem não é cristão, evangélico, né? Verdade. Acha uma viagem sensacional. Acho que é o sonho de qualquer pessoa. Verdade. Imagina para gente que está dentro da igreja, né? E conhece, né? é, o caminho, né? Que Jesus passou, tudo que ele fez, enfim. Foi um grande sonho, né? Quando o avião estava descendo, aí eu senti que algo sobrenatural, né? Eu me arrepiava e eu só sabia chorar, né? É uma terra assim que realmente tem algo sobrenatural, né, Verdade. bispa? E ali eu fui com um propósito também, né? E eu vi que o Senhor ele realizou, né? Aquilo que eu levei no meu coração, né? Que eu fui buscar também, né? Fui agradecer e fui pedir também ao Senhor, porque Ele quer que a gente peça Sim, também, sim. né? E eu voltei com a minha cura, né? Amém. E eu comprei um talite lá e eu pedi ao Senhor que consagrei ao talite, né? Que sempre que eu fosse orar alguma pessoa que estivesse passando por alguma enfermidade, que eu usasse naquele propósito, o Senhor trouxesse a cura, né? Amém. Através desse Amém. manto sagrado, né? Amém. Dessa vestimenta. E aí eu já tive 2 experiências de cura que o Senhor, não a mim, né? Eu só fui um instrumento que o Senhor pôde Glória a realizar. Deus. Então, tudo aquilo que a gente busca com fé no nosso coração, né? Ainda que o Senhor sabe que a gente é tão pequenininho, né? Um vaso de barro frágil, né? Mas Ele trabalha, Ele age. Amém. E eu creio que assim eu ainda vou pisar novamente naquela terra. Vou Amém. levar o meu filho, que é o Amém. sonho dele, Amém. né? E minha mãe também tem um sonho de Amém. visitar aquela terra. E o Amém. Senhor ainda vai me conceder essa graça de estar naquele lugar com a minha Amém. família. Em nome de Jesus. Vai sim. Eu costumo dizer que Israel não é para quem tem dinheiro. Não é. Israel é para quem deseja, para quem almeja pisar naquela terra. E Deus honra, e Deus envia os recursos, e a pessoa consegue pisar Sim. naquela terra. E quando a senhora falou comigo, bispa, eu trabalhava, né? Mas a gente trabalha já cheio de parcelas, Sim. prestações, né? E naquele momento realmente não tinha uma brecha ali. Mas assim, tudo aconteceu de forma tão leve, né, que no final eu nem senti e não sei nem explicar como que eu paguei. Eu falo, Senhor, não foi peso, sabe? Foi leve, não foi nada. Ai, olha, eu tive que tirar disso. Não, nunca precisei tirar de nenhuma conta para pagar. Amém. O Senhor providenciou. Deus é um Deus que honra. É verdade. Ele conhece o nosso coração e Ele honra. Verdade. E eu tenho certeza que você vai levar Amém, a sua eu mãe, o creio. seu filho. O meu pai é católico e eu pude realizar o sonho do meu pai há 8 anos atrás. Amém. Eu levei o meu pai pisou naquela terra. Era um sonho que ele tinha como católico, como você disse. Não são só os evangélicos que têm Sim. o sonho de pisar naquela terra. Os católicos, outras religiões têm o desejo de pisar naquela terra, Sim. porque reconhece que aquela terra é por onde peregrinou o nosso mestre, o Senhor Jesus, Sim. e eles reconhecem isso. Então você vai realizar esse sonho sim, Eu creio. porque é um Amém. sonho Recebo. maravilhoso e grandioso que a gente pode ter para com a nossa família, tá, Amém, Renata? bispa. Renata, Obrigada. qual a frase ou uma palavra que você definiria, né, o que significa a IMVN para você? Olha, para mim são muitas coisas, né? Mas assim, foi uma renovação de vida, de caráter, né? Aqui eu fui transformada, não só no meu espírito, mas a cada dia na minha mente, né? Deus tem trabalhado através do conhecimento da palavra, né? O Senhor tem transformado a minha vida. Eu sinto que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente da Amém, Renata de 11 amém. anos atrás, né? E, Renata, você sente falta? Com toda certeza, não sinto falta, né? Quem me conhece sabe, eu já fui do mundo, enfim, não sinto falta de nada, exatamente nada. Eu só sinto a cada dia mais o desejo que o Senhor aumente a minha fé e a minha esperança para eu poder continuar buscando, que a gente sabe que os dias são maus, mas é Ele quem vai fortalecendo Amém, a cada dia. amém. E eu agradeço a senhora e o bispo
Peço que o Senhor multiplique o dia de vocês Amém, aqui na amém, terra, porque amém. vocês são instrumentos vivos e a gente sabe que vocês dão a vida de vocês por esse ministério, né? Amém. A gente conhece muitos ministérios, mas eu sei que vocês são fiéis a Deus, né? A gente conhece a história de vocês, então eu confio de olhos fechados de estar aqui nesse ministério. Amém. Amo Então, vocês. também te amo. Então, verdadeiramente, a IMVN é o lugar onde vidas são transformadas, restauradas. Amém? Amém, eu creio. Olha, Renata, eu desejo toda a felicidade para você, para sua Amém. família, para esse momento novo que você está vivendo. Verdadeiramente, desde que você entrou aqui, com toda a sua jornada, com todas as lutas, dificuldades, Deus te deu a oportunidade de apagar aquele ponto final e colocar uma Verdade. vírgula, reescrever a sua história, viver uma vida nova. Então, nesse aniversário da nossa igreja, é uma mudança de ciclo. Que assim seja na sua vida também, porque você faz Amém. parte desse ministério. Amém, eu Então, recebo. que seja um novo ciclo de grandes conquistas, realizações, de muita felicidade para você, para o seu filho, para sua mãe, porque Amém. vocês merecem. E nós amamos vocês também. muito, tá? Que Deus te Amém. abençoe rica e abundantemente. Amém, obrigada. Beijo.